Fala, meus Toreda! Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do nosso Toreda Cast. Eliane Leifer, muito obrigado pela sua presença. E aí, galera? Estamos aí, firme Vamos pra cima. E hoje vai ser um episódio épico. E eu já preciso adiantar, esse episódio não vai ficar curto e se você é um preguiçoso, não precisa nem continuar. Porque hoje a gente vai falar de mentalidade. É só para os fortes. É Quem só quer pros ainda mais a sua mente já vencedora. melhora, já se fica preparado aí porque vai vir bomba. É forte, você. é forte forte. Porque precisa ir lá na sua mentalidade mesmo. Na mente, na alma. Isso E aí. colocar em prática tudo que a gente vai ensinar, que são coisas que eu apliquei na minha vida e funcionou muito bem. Porque todo mundo já é um vencedor, né? Ele Sim. só precisa despertar esse guerreiro que tem dentro de cada um. Exatamente. É isso aí. Topzera ali. Então vamos lá. Bom, a gente vai falar sobre mentalidade, né? Sobre como ter uma mentalidade de vencedor. Isso daqui você pode aplicar para qualquer área da vida. A gente vai falar mais para a área de negócios, né? Área de investimento e tal. Mas você pode aplicar isso daqui para qualquer área da sua vida, ok? E nós vamos... Porque assim, a gente sempre vê conteúdo na internet ali, falando sobre... você tem que ter uma mentalidade forte, mas a gente não vê nada sendo esmiuçado de forma técnica do que a pessoa realmente precisa aplicar na vida dela para ela conseguir transformar aquelas crenças, aquela mentalidade fraca ou talvez as crenças, né, que acaba travando, fazendo com que ela procrastine e não consiga conquistar resultados. Então, os pontos, né? A nossa ideia aqui hoje é justamente pegar alguns pontos que você precisa aplicar na sua vida para que você consiga colher resultados. É isso aí. Beleza? Então nós vamos começar aqui falando sobre alguns pontos, né, que precisa ser trabalhado na sua mente. E nós vamos começar com um que é fundamental. É do ciclo extraordinário. O que é esse ciclo extraordinário, Rodrigo? Bom, é muito simples, ó. A maioria das pessoas, elas querem ter resultados. Só que, por exemplo, a pessoa ela tem um emprego. Aí ela fala assim, o dia que meu patrão me dá um aumento, eu vou trabalhar mais. Só que ao contrário. Então, o ciclo do extraordinário ele é o seguinte. Primeiro, você precisa ser na sua mente, porque a sua mente vai permitir com que você comece a fazer aquilo que você pensou, e quando você faz, o que você tem? Resultado. Então, o ciclo do extraordinário é ser, fazer, para depois ter. E as pessoas não têm resultado porque elas simplesmente invertem esse ciclo. Ela quer ter primeiro ela quer ter R$1 milhão, para depois ela ser milionária. Só que ao contrário, na minha cabeça eu já sou milionário. Então eu começo a fazer coisas porque a minha mente está mandando sinal para o meu corpo, para a minha inteligência, para o universo, para Deus, né? E automaticamente eu começo a fazer coisas que os milionários fazem para atingir 1 milhão. Então esse é o primeiro fator que a pessoa precisa entender para ela ter uma mentalidade forte. Ela tem que ser na mente dela, para ela começar a fazer as coisas que ela quer ser, para depois ela colher resultado. Isso é também aquilo que a gente até aprende, né, na faculdade, quando a gente faz a faculdade, é fazer sempre, entregar algo de maneira eficiente. Over delivery, né? Então, eu entrego mais do que é pedido, sempre algo mais pra gente. E aí, isso aplicado, a gente vai ter resultados diferentes. Exato. Né? E aí isso entra, né, naquela parte que a gente falou naquele episódio sobre as 7 áreas da vida, né, para conquistar a liberdade plena. Se você não assistiu, volta lá e assiste porque é muito interessante, que a gente fala da lei da semeadura. Né? Tudo que você planta, você colhe. Então, talvez tem pessoas que falam assim, eu faço um monte e meu patrão não me dá valor. Mas, cara, calma. Uma hora vem. Uma hora vem. Talvez não vem do seu patrão, talvez não vem da empresa que você está. Sim. Mas uma hora você vai colher. Por que eu falo isso? Teve, inclusive, um vídeo que eu gravei na época que eu dava mentoria de marketing, que eu contei um pouco da minha história. Né? Então, lá em 2010, quando eu comecei a ser patrulheiro, eu comecei a plantar, cara, olha onde eu tô hoje. Não tem nada a ver com ser patrulheiro, com a primeira empresa que eu trabalhei, mas hoje eu colho resultados por quê? Porque foi over delivery. Eu sempre trabalhei muito. Isso é até engraçado, porque você falou disso e eu tava falando disso ontem, né? Que eu comecei como estagiária também no hospital. E eu trabalhava como efetivo. E aí eu era tão assim prestativa, porque assim eu vi que ser prestativo me trazia resultados que eu queria e às vezes até que eu nem imaginava que eu teria. Eu ganhei até o certificado da funcionária mais prestativa que no top. meu... Eu acho, Li, que a gente deveria fazer. Galera, comenta aqui pra mim, essa é surpresa.
Comenta aqui pra mim. A Eliane, ela tem mais de 20 anos de experiência como gestora de hospital, não é isso? Sim. Então ela tem uma vasta experiência na gestão, toda essa fase de crescimento, ela ganhava muito bem, né? Então, o que vocês acham de a gente fazer um episódio contando a história da Eliane, a experiência? O que você acha ali? Dá pra gente fazer? Bacana. Então vamos lá, galera, mas vocês precisam me ajudar. Comenta aqui se vocês querem realmente conhecer um pouquinho da história dela, que com certeza pode agregar. Eu conheço um pouquinho da história dela, né? A gente convive bastante diariamente. E é muito legal, cara, muito bacana, porque você se inspira a, com certeza, né, conquistar mais resultados também. Bacana. Show de bola. Então vamos lá. Primeiro tópico, o ciclo do extraordinário é isso. Cara, você primeiro precisa ser na sua mente para depois você começar a fazer aquilo e colher os seus resultados. Isso. E pensar sempre no longo prazo, porque nada acontece do dia para a noite. Exatamente. Legal. Aí depois tem a questão dos hábitos, né, Rodrigo? Sim. A pessoa não pode ter só maus hábitos. A gente, cada um tem, né, uma coisinha que precisa melhorar, mas a questão do hábito é muito importante, né? Porque assim, todo mundo tem 24 horas do dia. Sim. O que você faz nas suas 24 horas é o que vai determinar o seu sucesso, né? E como a gente falou naquele episódio, né? Cada tipo de pessoa tem uma formação do que é sucesso. Então, para uns é fazer faculdade, para outros é ganhar dinheiro, para outros é ter um emprego melhor e por aí vai. Sim. Então, as pessoas, elas têm um sonho, elas têm talvez um objetivo, mas ela não tem o hábito que leva aquela pessoa para aquele objetivo. Por quê? Primeiro ponto, o nosso corpo, né? Ele não foi criado para gastar energia. A nossa mente, ela sempre vai te levar para o lado da economia de energia. Sim. Ok? Então, o que acontece? Quando você fala assim, eu vou ter um corpo fitness, o que você precisa fazer? Academia e dieta. Faz você gastar energia? Faz. Então, toda vez que você começa a querer fazer algo diferente, e eu falo isso por experiência própria, porque eu já comecei e terminei a academia umas 15 vezes. Uhum. Por quê? A minha mente não quer que eu faça academia. Você e aí eu lutar, né, com ela. preciso transformar isso em hábito. Então, por exemplo, você escova os seus dentes todo dia do mesmo jeito. Você não pensa. Por quê? Porque se tornou um hábito. Você vem desde criança escovando o dente. Leitura. O mesmo jeito que você coloca a pasta, o mesmo jeito que você faz o processo de escovar os dentes. Quantas vezes você já trancou a porta da sua casa e aí você sai e fala assim, nossa, será que eu tranquei a casa? Por quê? Porque aquilo virou um hábito. Então o hábito ele se torna automático na sua vida. E o carro, fechar o carro. Isso eu faço todo dia. Eu tranco o carro e aí eu ando um pouco, falo, nossa, será que eu tranquei o carro? Por quê? Porque é um hábito. Né? Então, quando você tem um sonho e um objetivo, você precisa transformar os seus hábitos em algo que realmente é um hábito para você, para que aquilo se torne automático. Por que o cara da academia, que faz tempo que ele malha, ele não para mais? Porque virou um hábito. Quando ele para, ele sente falta. E aí eu vou colocar uma informação, né, que eu tive. Para você criar um hábito, você precisa fazer aquilo no mínimo 21 dias. Seguidos, né? Seguidos. E aí isso fica mais fixo na sua mente de aquilo é um hábito. Aí daí para frente já é... Tanto é que, por exemplo, parar de fumar. Parar de fumar, a pessoa não para de fumar de um dia para o outro. É um processo. Sim. E o meu irmão passou por esse processo. E que deve ser muito difícil. No mínimo 3 semanas para ele começar a desligar desse mau hábito. Né? E o bom hábito é a mesma coisa. Gente, o que a gente faz para esses operadores parar de ligar pra gente e ficar oferecendo plano? Eu não quero, já falei que 50 vezes. Tá vendo? Eles têm o hábito de ligar. Mas olha só, isso daqui é um hábito ruim pra gente, mas é bom porque se a pessoa consegue fechar o plano, ela bate a meta do mês. É uma meta do mês, exatamente. Deixa eu te falar outra coisa. Que hora que você acorda? 5 horas. Da manhã. Sim. Você acorda com despertador ou sem? Com despertador. Com despertador. Então, mas o biológico já está... Quando você não coloca despertador, eu acredito que chega às 5h30, 6 horas, você já desperta. Sim. Por quê? Virou um hábito, então o seu corpo acostuma com aquilo. Sim. E aí, o que eu quero dizer com isso? Quando você tem um objetivo e uma meta, para você atingir aquilo, você precisa dos hábitos. Né? Então, se você quer um corpo perfeito, você tem que ter o hábito de ir para academia. Se você quer ganhar dinheiro, você precisa ter o hábito de construir negócios, múltiplas fontes de renda. Sim. Se você quer ter o hábito de ser um músico, se você quer ser um músico bom, você tem que ter o hábito de treinar todo dia e tocar. Então, você precisa ter clareza daquilo que você quer para sua vida e transformar aquilo em hábito. Todo santo dia fazer algo que te leva para perto do seu objetivo. Top? Isso aí, ótimo. Aí o próximo ponto importante é palavras transformam.
Vamos emendar esse tópico das palavras transformam junto com a postura? Sim, sim, é importante. Que é muito importante, eu acho que está bem atrelado a isso. Sim. O que acontece? Tem pessoas que falam assim, eu sou um fracassado, eu nunca consigo nada, tudo dá errado para mim. Como que uma pessoa dessa vai ter sucesso? Nossa, tudo que a forte, gente forte, muito forte isso. Tudo que a gente fala vem da onde? Da nossa mente, certo? E lembra que a gente falou do ser para fazer? E aí eu não posso deixar de falar que você joga isso para o universo, então é maldição, cuidado. né? Cuidado, cuidado. Então, se eu falo que eu sou um fracassado e foi a minha mente que mandou esse sinal, o que eu estou sendo no ciclo do extraordinário? Um fracassado. E eu começo a fazer o quê? Coisas que os fracassados fazem. E eu começo a ter qual resultado? Fracasso. Entende? Então, as suas palavras, ela tem o poder de mandar sinal para o seu corpo para que você possa produzir mais. Significa que isso, vai acontecer no passe de mágica porque eu falei que vai acontecer? Não, não vai. A não ser que Deus queira, obviamente. E aí, né, a gente, claro, nós, né, tá escrito na Bíblia, inclusive, né, que a gente precisa já imaginar aquilo que a gente não vê. Exato. Né? E aí você precisa, então, ser através da nossa boca. Através da boca. E aí você começa a ser o que você fala. Uhum. E como eu falei, não é num passe de mágica, mas se você tem o hábito de falar, então tá tudo atrelado. O hábito de você falar coisas boas vai fazer com que você seja aquilo, começa a fazer para ter resultado. Legal? E a postura é justamente a pessoa. Já viu aquela pessoa que anda assim, cabisbaixo, tímida? O ombro caído. Ombro caído. Então o que acontece? Uma vez fizeram uma pesquisa com vários jogadores cegos. Deixa eu até ficar bem alinhada aqui. Postura. Fizeram uma pesquisa, né, com alguns jogadores que eram cegos, deficientes visuais. Uhum. Jogador de futebol. E quando eles faziam gol, como que eles comemoravam? Com a mão para cima. E aí foram perguntar, cara, mas se você nunca viu ninguém fazendo isso, por que você levanta a mão assim? Uhum. Porque é uma postura de campeão. Olha que forte. Então, quando você tem as suas conquistas, mesmo que seja pequena, cara, conseguir ler uma página de um livro, comemora, postura. Sim. E quando a gente faz uma operação lucrativa aqui, cara, eu levanto da cadeira, né? A Alessandra sabe, ela até assusta às vezes. Porque é comemorar aquele momento bom. Né? Então, não postura importa, de campeão. Né? Se é pequeno ou se é grande. Não importa. Então, outro detalhe também é a postura mesmo, né, cara? Estufa o peito, você é um campeão, você é um vencedor. Porque você está sendo e aí você vai começar a fazer as coisas para começar a ter o resultado. Tudo está atrelado ao ciclo do extraordinário. Levanta, né? Lava o rosto. Sorriso. Nossa, mas hoje está um dia tão difícil, cara. Cara, planta um sorriso no seu rosto. Faz até pé de galinha aqui. Sua mente não sabe que você está fazendo. Você está triste internamente, mas a sua mente não sabe que você está fazendo um sorriso falso. Logo ela manda sinais energéticos para o seu corpo e você começa a ter uma autoestima melhor. E aí tem até um exercício, né? Porque a gente tem muita vivência também, né? Com treinamentos e na área de desenvolvimento humano. E aí você fazer isso no espelho. Sim. Né? E proferir palavras de campeão mesmo. Sorrir no espelho, olha pra você e declara isso pra você. Cara, né? Eu sou bonito. Eu sou, né? Minha mãe sou imagem e semelhança de Deus. Se você acha que eu sou feio, você é feio também, porque todos nós somos imagem e semelhança de Deus. Assim, minha mãe diz que eu sou linda, então eu sou linda. Sorriso no rosto, cara, você é um campeão. Hoje você vai ter um dia extraordinário. Você é um vencedor e não importa o que as pessoas falam, ninguém vai te colocar para baixo. Então, novas oportunidades, boas expectativas. Sou abundante. Então, se você fala isso proferindo para você mediante o espelho, você, cara, seu dia vai ser melhor. Então, assim, a gente não está falando coisas aqui, primeiro, que nós nunca implantamos nas nossas vidas. Eu faço isso constantemente. E segundo, que é comprovado cientificamente. Exatamente. Entende? Então, a gente não está falando abobrinha, tem fundamento. Cara, se você olhar mediante o espelho e proferir palavras boas sobre você com postura de campeão, comemorar, você vai, com certeza, produzir mais e colher mais resultados. Sim. Legal? E aí vem com a gratidão, né? Postura de gratidão também, né, Rodrigo? Por algo que às vezes nem aconteceu ainda. Obrigado, gratidão. Senhor, pelo 1 milhão que está na minha conta. Sim. Às vezes você nem tem ainda. Amém. E aí, a gente está fazendo o quê? O ciclo do extraordinário. Você está sendo o que uma pessoa milionária é
Aí você começa a fazer o que os milionários fazem para de fato você colher resultado. Sim, exatamente. Muito bom. E aí a gente já emenda no ponto, né, que faz parte de tudo isso que a gente falou, que é a motivação. E né? muita gente confunde, né? Vamos lá, vamos falar de motivação e procrastinação, que é algo que atrapalha a maioria das pessoas. Primeiro, você sabe o que é motivação? Tem gente que acha que motivação é o seguinte: a Alessandra não me apoia, minha esposa não me apoia, a Eliane vem aqui para o escritório, mas ela nunca falou uma palavra legal, o meu pastor não fala que eu sou um músico bom. Isso não é motivação, isso é alguém que te apoia, simples assim. Motivação significa motivo para agir. Então, cara, isso daqui é muito forte, velho. Qual é o seu motivo para você fazer o que tem que ser feito? Qual é o seu motivo? Existem duas perguntas que você precisa agora anotar em algum lugar. Anota no seu celular, no seu caderno, mas anota, tá? Primeira pergunta: qual o seu porquê e qual o seu porquê? Por que eu tenho que fazer isso e por quem que eu tenho que fazer isso? Isso sempre, né? Aí tem gente que buga um pouco, mas como assim, qual o seu porquê? Cara, por que você quer ter R$1 milhão? Por que você quer ser um músico bom? Por que você quer ter um corpo atlético? Existe um porquê. Agora tem algo que pega mais profundo ainda, que é o seu porquê. Então, por exemplo, eu sempre fui muito ambicioso para ganhar muita grana, mas não era para mim. Era o meu porquê, dos meus pais. Por exemplo, em 2010 eu perdi um irmão pro câncer. Então, quantas pessoas não conseguem tratar dessa doença maldita por causa do dinheiro? E se eu for um instrumento... Forte isso. Até arrepio. Forte, se eu for um instrumento para poder abençoar pessoas que precisam desse tratamento. Então, qual que é o seu porquê? Por que eu falo isso? Motivo para agir. Cara, se eu não fizer o que tem que ser feito, aquelas crianças vão morrer e talvez Deus me mandou para cá para ajudar elas e eu não vou cumprir com o meu chamado. Exatamente. Né? E isso se encaixa para várias áreas da vida. Né? No caso aqui a gente está falando de dinheiro. E aí não é só o dinheiro, é o que você vai fazer com o dinheiro. Então, por exemplo, o meu pai, graças a Deus, ele conseguiu se aposentar. Mas até então, quando eu comecei a minha trajetória empreendedora, ele ainda trabalhava muito. Meu pai sempre trabalhou muito. A gente teve uma época boa quando ele tinha padaria. E aí depois o proprietário vendeu o prédio, a gente acabou falindo. Voltou a ter uma vida escassa e ele foi trabalhar, né? Sempre foi caminhoneiro e pegando caixa, pegando peso. Porque hoje em dia as empresas de caminhão só colocam um ajudante e o cara tem que ir, né? Então imagina, meu pai com 60 anos de idade, tendo que carregar caixa e tal. Então eu sempre tive o desejo de aposentar. Tanto é que quando começou a melhorar as coisas, pai, tá aqui um dinheirinho para ajudar o senhor a pagar a conta. Aí o que acontece? Meu pai, ele não entende de tecnologia. E aí, às vezes, ele mandava mensagem para mim: filho, você tem como tirar o boleto para mim das Casas Bahia, que ele tem um cartãozinho de crédito, né? E aí eu já mandava para ele pago. Pai, tá aqui, mas não precisa pagar não, que eu já paguei pro senhor. Olha, então, era pouco. Que delícia isso, né? Então, é o seu porquê. Então, quando você tem um motivo para agir, você não procrastina. Rodrigo, eu procrastino muito, porque você não tem a definição do que você realmente quer para a sua vida, você não tem um motivo para agir, você não sabe qual é o seu porquê, você não sabe qual é o seu porquê. E aí eu acrescento, Rodrigo, a questão do legado, né? Sim. Porque assim, o nosso porquê também é a questão do nosso legado, porque se for analisar, a gente está aqui, é uma viagem, né? Parece que é muito, mas é pouco tempo que a gente vive aqui. E que legado que eu quero deixar, né? Para quem o porquê? Para quem o porquê? Tem um episódio que a gente gravou, só que eu gravei com o Matheus na época, que se chama Propósitos e Legados. Se eu não me engano, foi o terceiro episódio do Teoria da Cast, que a gente fala qual a diferença, né, entre propósito. Então, propósito talvez é o que você faz ali para colher algo material, né? Você trabalha para conquistar um carro, uma casa, ou talvez levar alguém para viajar e tal. Mas o legado é o que você deixa justamente para quem você tinha o propósito de ajudar. Porque assim, pensando bem, você vai lembrar no máximo de umas 3 gerações suas. Sim. Você lembra do avô, do bisavô, do tataravô. Daí pra frente você já nem lembra mais, nem sabe. Mas e Martin Luther King, aí você pega esses caras... Ayrton Senna, né? Então, assim, qual é o legado que está ligado muito, né, a essa questão do seu motivo, do seu propósito? Então, eu acho que é isso. A pessoa ela precisa ter clareza do que ela quer realmente e se ela responder essa pergunta do porquê e por quem, ela jamais vai procrastinar.
Então, né? para agora esse vídeo e escreva isso. É muito importante isso que o Rodrigo falou. Quantas vezes... Escreva, porque isso vai fazer mudar a diferença vida na sua vida. Quantas vezes lá no Japão, quando eu trabalhava lá no Japão ainda, cara, era muito difícil você trabalhar 12 horas num pesado. Fora o tempo que demorava para ir, o tempo que demorava para voltar, e tinha que ajudar a Rafa a limpar a casa, fazer comida, aquela coisa toda. Mas era sagrado. Todos os dias eu separava um tempo para estudar sobre marketing digital, mercado financeiro e executar meus negócios. Então, E assim... olha hoje, né? Tava cansado? Tava. Não tinha um dia que eu não tava cansado, que eu queria dormir. Então, a gente até falou, inclusive, no outro episódio sobre os prazeres imediatos. Tinha muito prazer imediato, que era dormir, assistir a Netflix, passear, porque lá no Japão tem muito lugar gostoso para passear. Então, minha tampinha caiu, gente. Deixa ela lá. Então, tipo assim, mas eu fazia o que tinha que ser feito, por quê? Porque eu sabia que se eu não fizesse, eu não conseguiria cumprir com os resultados do meu porquê. Então isso é muito profundo. Foi o que realmente me motivou a não procrastinar, foi isso. Foi ter um porquê. Porque é bem assim, né? Quando você tem um porquê, você paga o preço por isso. Sim. Né? Quantas noites eu não dormi porque tinha que fazer entregas na faculdade, na pós, mas tem resultado. Tem né? resultado. Aí você passa a ser para você começar a fazer e ter resultados. Muito top. Bom, e o nosso próximo ponto é a questão da prioridade. Legal. Né? Bom, vamos falar aqui um pouquinho de sonho, de clareza, né? Que é muito importante. Por quê? Imagina que você tem um quebra-cabeças. Todo quebra-cabeça que você compra, ele vem com um manualzinho ali, né? Com uma imagem. Então você olha aquela imagem, pô, isso daqui é um passarinho. Aí o que você faz? Você chacoalha ali o quebra-cabeça e aí você vai pegando as peças para ir montando. Sim. Então imagina o seguinte, imagina que eu compro para você um quebra-cabeça de um passarinho e eu te entrego, só que dentro desse quebra-cabeça tem várias outras peças que montam quebra-cabeça de um carro, que montam quebra-cabeça ali de um macaquinho. Outras imagens, sem ser o passarinho. O que vai acontecer? Se você tem um esboço que o seu quebra-cabeça é montado do passarinho, quando você pegar um quebra-cabeça do carro, você vai assim, opa, isso aqui não é daqui. Então isso é ter clareza. Muitos de nós não sabemos qual é o quebra-cabeça que a gente tem que montar na nossa vida. Então o que acontece? Aparece uma oportunidade aqui, o cara abraça. Aparece outra coisa ali, o cara abraça. Aparece a Netflix, o cara para assistir. Então se você não souber qual é a tampa do seu quebra-cabeça, você nunca vai ter a prioridade de fazer o que realmente deve ser feito. E literalmente a nossa vida é um quebra-cabeças, né? E aí você precisa ter definição do seu porquê, do seu porquê, né? Para você realmente ter a prioridade de falar assim, opa, isso daqui não é para mim fazer agora, porque senão não vou ter resultado. Né? Então, qual que é o seu sonho? Acho que é muito importante as pessoas anotarem. Tem gente que não sabe. O cara tem um sonho hoje, amanhã ele tem outro, depois ele tem outro. Mas o cara anota. Pô, meu sonho é um dia ter X na minha conta. Ou meu sonho é um dia ter um carro assim. Meu sonho é um dia poder ajudar uma instituição assim. E aí eu vou dar até uma sugestão que funciona para mim, porque aqui a gente está falando de coisas que funcionam para gente. Pega uma folha de papel e escreve esse sonho. E lê ele todo dia. Leia ele de manhã, leia ele à noite. Na frente do espelho. Ou então você prega isso em algum lugar que você vai olhar todo dia. Sim. E às vezes, ao invés de escrever, algo que fica melhor ainda é você ter uma foto. Você pode fazer um mosaico com várias fotos, porque você está visualizando aquilo. E aí você passa a ser aquela pessoa que já colheu esse resultado, aí você começa a fazer para de fato ter o resultado. Porque aí você mantém ele nessa prioridade. Isso. Anota a data, né? Anota a data, ó. Hoje eu estou escrevendo isso porque Deus colocou um sonho em mim assim. Eu falo um negócio para você. Imagina, Li, você tem uma filhinha, né, a Fernanda. Quantos anos a Fernanda tem? 10? 10. 10 anos. Imagina, de repente, você leva a Fernanda... O que ela mais gosta, assim, de brinquedo, alguma coisa assim? Nossa... Ela, celular, né, hoje em dia. Imagina você leva ela numa loja de celular e fala, filha, olha todos esses celulares aqui, e aí a Fernanda vai lá, fica com aquela lombriga de ter um celular, e você fala assim, ó, só que a mamãe não pode comprar. Deus jamais vai fazer isso com alguém. Não mesmo. Se Deus colocou algo na sua mente, se Deus colocou algo no seu coração, é porque de fato Ele quer te dar aquilo. Só que nada vem de mão beijada. Você precisa merecer para de fato Deus te dar aquilo. Então você tem que conquistar. Então por que eu usei essa analogia do filho? Porque eu acho que seria muito ingrato da parte de um pai fazer isso, levar a criança numa loja de brinquedo e não comprar nada para a criança.
né? Sim. Deus não faz isso. Então, se Deus te mostrou, é porque de fato Ele quer te dar. Amém. Recebe aí. Recebe. Top? Vamos falar um pouquinho de foco? Próximo ponto, foco. Legal. Bom, a gente falou do sonho, né? Do quebra-cabeça, que aí a pessoa precisa ter definido isso muito nitidamente. E aí, obviamente, ela vai trilhar um caminho. Fala, pô, para mim conquistar isso aqui, eu preciso fazer isso, e ter o hábito, transformar em prioridade e ter, obviamente, o foco. Então, o que é foco? Por exemplo, se você for na praia, tá um sol escaldante lá, você fica no sol. O sol vai te queimar? Vai. Bem provável. Mas não vai te causar aquela queimadura, né, tão feia. Agora, se você pegar uma lupa, pega o seu braço, pega uma lupa e coloca a direção do sol assim no seu braço. Fica com a lupa aqui. Você acha que vai perfurar o seu braço ou não? Nossa, vai... Por quê? Porque você está focando toda a energia solar através da lupa naquele ponto. Então, isso é foco. É você saber dizer não na hora certa. Então, às vezes, tem muitas pessoas que, por exemplo, o cara tá com um dia corrido. Aí uma pessoa vai lá e pede um favor para ele. E ele não sabe falar não. Perdeu o foco. Entende? Então, você precisa saber falar não para as coisas que te tiram do teu foco. Mesma coisa, prazeres imediatos. Né? Poxa, hoje eu quero ir para academia. Aí eu chego em casa, tá um friozinho gostoso, vou ligar a Netflix, perdeu o foco. Sim. Poxa, hoje eu preciso estudar mercado financeiro porque eu quero ser um trader profissional. Aí começa a bater aquela preguiça, aquele sono, perdeu o foco. Exato. Então, se você não tiver foco, disciplina, não vai rolar. Essa questão é muito importante, porque não basta só ter um sonho, não basta somente você dizer para você que você tem aquele sonho que você pode, mas tem que ter esses passos. Deixa eu te falar uma coisa. O foco é importantíssimo, porque as oportunidades são enormes, né, Sim. Rodrigo? Você chega, o celular é uma grande oportunidade de distração de você perder o foco. Mas também pode ser uma grande oportunidade de você conquistar coisas grandiosas através do celular, depende de como você usa, né? Então você entra ali no Instagram, deixa eu ver aqui, tal pessoa postou isso, aquilo. Aí você já olha do lado o post, vai indo. Daqui a pouco você já gastou uma hora ali olhando só. Às vezes você está estudando, tô fazendo um treinamento online, porque hoje em dia a maioria dos treinamentos são online devido à praticidade, né? Então, você está assistindo um treinamento online, daqui a pouco alguém mandou uma piadinha lá no grupo da família. Aí você tava assistindo, você pega o celular, olha o videozinho, Sim. Aí daqui a pouco você já perde o foco, você volta até para o treinamento, mas a sua mente demora 5 minutos para conseguir recapitular que você realmente estava fazendo um treinamento. Então olha o tempo que você perdeu. Cara, tem tempo para você ver a piadinha, não vai sair do grupo, a não ser que alguém apague, mas também não vai te agregar nada. Deixa lá, tá estudando? Foca no estudo. Cara, tá dirigindo? Quantas vezes eu voltava da Engitax, que é a empresa que eu trabalhava, que aí eu saía de Campinas e ia para Sumaré. Tinha dia que eu chegava em casa que eu não sabia como é que eu chegava. Eu não tinha foco na estrada, pra você ter ideia. De tão cansado. De tão cansado. Então, cara, tá dirigindo? Foca no que você tá fazendo. Ontem a gente foi comemorar o aniversário da Rafa. Afinal de contas, ainda não temos um Tesla, né? Não, ainda não. Mas vamos ter. Ontem a gente estava no aniversário da Rafa, de frente comigo, não sei se você reparou, você estava do meu lado, né? De frente comigo tinha um casal. Você reparou aquele casal? Sim, que não sei. Gente, o cara tava no celular e a mulher tava assim, ó, vendo um passarinho. E o casal, assim, pelo jeito, devia ter um tempo já de casado, né? Sim. E, enfim, cara, tá ali. Foca nas pessoas que estão ali. Né? Num restaurante. Não é errado você dar uma olhadinha, né? Uma olhadinha no celular. Mas, foi da hora que a gente chegou até a hora de ir embora. Aquele cara ficou no celular e a mulher ficou... Não aproveitou a oportunidade, né, ali. Exato. Então, isso é ter foco. Cara, tá fazendo alguma coisa? Foca naquilo. Né? Exatamente. E acho que é muito interessante também a pessoa ter um cronograma diário, uma agenda, né? Cara, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, as coisas mais urgentes primeiro, etc e tal. E faz, né? Vai aparecer eventualidades? Vai. Mas você precisa priorizar aquilo que realmente precisa ser priorizado. Pô, apareceu esse imprevisto aqui, mas é urgente? Não é. Vou fazer isso aqui primeiro, depois eu resolvo. Então foca no que precisa realmente focar. É assim, ó, imagina ali que você tem um sonho, uma meta. Sei lá, me fala um sonho seu assim, rápido. Visitar minha prima na Alemanha. Visitar sua prima na Alemanha. Imagina que esse sonho para você hoje está distante, certo? Existe uma escada. Sim. O seu sonho, ele tá lá no topo da escada. Sim. Ok? Aí você sabe o que você precisa fazer para visitar sua prima lá na Alemanha.
Talvez seja tempo por conta do trabalho, talvez seja dinheiro, talvez seja ter alguém para deixar a Fernanda, etc e tal, né? Se você fica olhando só pro foco, pro objetivo final, que é o topo da escada, você não executa nada. Por quê? Porque há um destino que está longe ainda. Sim. Quando a gente fala objetivo e meta e sonho, a gente está falando de algo que é atingível, mas que vai demorar um pouquinho mais, né? Sim. Então as pessoas elas focam muito no topo da escada. Eu quero ter R$1 milhão, mas eu só tenho R$10 na conta. A distância entre os R$10 e o seu 1 milhão está muito longa. Só que se você olhar para o próximo degrau, não está muito mais perto? Sim. Foca no próximo degrau. Tipo, você tem 10, vai ter R$100, né? O Exato. primeiro degrau. Vou transformar os 100 em 200, agora eu subo o próximo degrau e todo dia você vai focando em subir o próximo degrau. Porque não tem nenhum problema sonhar grande, né? Não. É excelente. Só que você não pode desanimar. Imaginar os degraus que tem ali até chegar no sonho grande, né? Porque se você só foca no topo, no objetivo final, você acaba desmotivando. Por quê? Porque está muito longe a sua distância, entende? Isso tudo na vida, né? Exato. Tipo, você não vai ser milionário sem começar do início. Não tem como, a não ser que já nasça, né? Chegar no fim, Vai pro Big Brother, vai pro Big Brother, né? Então, mas mesmo assim, pra ir pro Nossa, gente, tá difícil de falar Big Brother. Pra ir pro Big Brother, você precisa... É difícil. Né? Ser selecionado. Ser selecionado, passar todo aquele período na casa. Então, assim, a pessoa olha... você vai ir pro Big Brother, é impossível. Então, assim, e depois é difícil ganhar, porque tudo tem um processo. Competição ali dentro. Então, foca no processo, no próximo degrau e não perca esse foco. Sempre no próximo passo, né? Exato. E aí, por fim, né, nós temos o ponto de amizades. Amizade e networking, muito importante, né? Cara, eu por muito tempo, assim, eu convivi com pessoas que cresceram comigo, né? Mas que não tinham as mesmas ambições que eu tinha. Inclusive, na fábrica do Japão, eu passei muito por isso também. Porque eu estava lá, mas eu não era um funcionário da fábrica. Eu era um milionário que estava com o negócio pronto, entendeu? E aí, às vezes, a gente fica tão animado que a gente quer compartilhar com as pessoas. E aí, às vezes, você compartilha com as pessoas erradas. E essa pessoa, ela acaba... Não, cara, você tá bem aqui, você ganha bem aqui no Japão. Por que você quer ir pro Brasil? O Brasil é um lixo. Olha o Japão, um país maravilhoso. Então, as pessoas, elas sempre vão te criticar. Nossa, mas você comprou um apartamento lá, seu apartamento é tão pequeno. Entende? Então, as pessoas nunca as pessoas que não têm a mentalidade correta, nunca vai, de fato, te motivar, né? Te incentivar. Ok? Então, quando você começa a dar ouvido para muitas pessoas que não estão condizentes com aquilo que você quer, você acaba passando a ser igual a essas pessoas. Então, por exemplo, uma pessoa que nunca falou palavrão na vida, se ela começa a conviver com pessoas que só falam palavrão, ela vai começar a falar. Vai ser comum, né? Por quê? Lembra dos hábitos? Aquilo acaba se tornando um hábito de ela ouvir aquilo todo dia. Se você assistir muita série e é viciada em série, convive com pessoas. Vira um hábito. O assunto é a série. Né? E aí você vai fazendo um network baseado naquilo que você é. Se você é uma pessoa que mente, você vai conviver com pessoas que mentem. Se você aí tem até uma questão, né, que fala, você é a média das 5 pessoas que você convive. Então, com quem você quer andar? Porque você vai ter resultados e vai ser parecido com elas. E às vezes você vai precisar abandonar pessoas que talvez você gosta muito, mas que é necessário para que você atinja o processo final, entendeu? E talvez o seu processo final vai mudar e vai impactar a vida dela. Tipo assim, a gente tem uma mesa aqui atrás, né? Se você subir em cima dessa mesa, me dá a mão, eu tô aqui embaixo, você tá lá em cima. O que é mais fácil, você me puxar para cima ou te puxar para baixo? Puxar para baixo. Entendeu? Então, assim, tem que tomar muito cuidado com as amizades. Porque aí até tem uma questão do seguinte, né? Os seus sonhos, o seu propósito, e a gente sempre tende a sonhar grande, ter propósitos que não são passíveis de realizar em tão pouco tempo, a gente nem deve ficar comentando com muitas pessoas, né? Por conta disso mesmo. Por causa das crenças limitantes que às vezes é da pessoa. E assim, né? não Você dá nem tem essa crença, mas a pessoa tem. E não dá para ouvir críticas construtivas de quem nunca construiu nada, né? Então, por exemplo, eu até vi a história de um rapazinho que queria ser trader, né?
E aí ele perguntou, não lembro se foi pro pai, se foi, às vezes, quando a gente fala dessas amizades, né, às vezes pode até ser o pai ou a mãe, né? E aí eu não sei se foi o pai ou foi a mãe e tal, que falou assim, isso daí não dá dinheiro não, todo mundo perde dinheiro com isso daí. Só que essa não é trader. Como que ela pode te afirmar algo que ela não é? Entende? Então tem que tomar muito cuidado. Pai, eu amo o senhor, te adoro muito, mas o senhor anda de Fusca e de Palio, e eu não tô afim, eu quero andar de Ferrari. Mas isso, sabe por quê? É até explicado, né, isso. É porque as pessoas que são próximas da gente, elas querem nos proteger. Né? Então, elas acreditam que falando aquilo, ela vai te proteger. Exato. Mas ela está limitando aonde você vai chegar. Exato. Então, não dê ouvidos, acredite em você, né? Acredite nos seus sonhos. Se alguém já chegou, porque assim, cada um tem um sonho. Alguém já chegou lá? Pô, já chegou, então é possível, certo? É possível subir o Monte Everest? Claro. É fácil? Não é, mas é possível. Se eu me preparar, eu consigo, não consigo? Sim, é possível eu correr uma maratona? Sim. Gente, eu conheci um casal lá no Japão, aí, por exemplo, cada um tem um assunto para conversar. Eu queria falar de empreendedorismo e esse casal queria falar eles eram triatletas. Nossa. Então, o Cosme e a Silmara, inclusive, mando um beijo, um abraço para vocês, que são pessoas extraordinárias, eles só queriam falar disso, de esporte. Só que não é a minha realidade, não é o meu mundo. Então, acho que cada peixinho tem que andar ali com a sua raça, né? Então, águia, eu vou com águia, e pardal, eu vou com pardal. E aí, o que acontece? O Cosme, ele contando que ele já participou de vários Ironman, né? Na Austrália e tal. Tem uma bicicleta lá que custa fortuna, se não me engano, custa $7.000 uma bicicleta. Sim. Ou é mais que isso, ou é 70 mil, não sei, alguma coisa nesse sentido. Enfim, cara, ele anda de bicicleta no triatlon, né? Se eu não me engano, é 220 quilômetros de bicicleta. Se eu não me engano, são 40 quilômetros correndo e mais 4 quilômetros nadando. Nossa. Aí você fala assim, é impossível. Mas como que pode ser impossível se ele faz? Ele faz, outros fazem, né? E o que ele tem? Preparação, hábito. E aí fala pra ele ficar um dia sem treinar, pra você ficar doido. Foco, disciplina, objetivo, né? Então, nunca ouça pessoas que falam que aquilo é impossível se a pessoa nem passou pelo processo correto de tentar conquistar aquilo. Mesmo que sejam pessoas próximas da gente, que nos amem, né? Então, se você tem isso, vai e segue esses passos que a gente está falando aqui. Vai dar certo. Vai. Lembra da lei da semeadura, tudo que você planta, você colhe. Exatamente. Legal? Bom, e aí por último a gente vai falar um pouquinho, deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Não, tem mais, nossa, tem bastante coisa ainda, gente. Bom, é o que eu falei, né? Com certeza muitas pessoas já pararam de assistir o vídeo. Se você está aqui até o final, porque você realmente quer aprender, está sedento por conhecimento e é o que faz a diferença, né? Uhum. A gente vai falar um pouquinho sobre emoção. Cara, as emoções existem, né? O medo, a ansiedade, tudo isso existe. É a maneira como você se comporta que vai fazer total diferença. Por exemplo, o cara te fechou na pista. Se você conseguiu se livrar do acidente e tal, por que você vai buzinar e xingar o cara? Vai adiantar alguma coisa? Você só vai passar raiva. Então, as emoções ruins, elas podem acontecer, mas ela não pode durar mais que 5 minutos. A gente falou no outro episódio, né? Por exemplo, você teve um dia extraordinário, ganhou um aumento, foi promovido, aquela coisa toda. Aí você está voltando embora, alguém te liga e te frustra no telefone. Pronto, acabou o seu dia só porque aquela pessoa te ligou. Né? E essa parte da emoção, ela está muito atrelada à última parte que a gente vai falar sobre a energia. Né? O nosso corpo é igual a carga de celular. De noite eu vou lá e coloco o meu celular para carregar. Por quê? Porque eu passei o dia inteiro usando ele. Só que o que acontece? Se eu ligar a lanterna do meu celular e deixar no bolso, o que vai acontecer com a bateria? Vai descarregar. Só que era necessário ter... Não era. Então, ou seja, eu descarreguei a bateria do celular usando uma coisa desnecessária. Uhum. O nosso corpo é a mesma coisa. Você dorme, descansa justamente para quê? Para recarregar a sua bateria, né? E aí você fica perdendo a sua energia com coisas que você não tem controle. Será que meu patrão tá vendo o meu esforço? Você tem controle sobre isso? Não tem. Então, por que você fica pensando? Uhum. Você tem que pensar em quem? Produzir algo que está no seu controle. Que eu vou produzir mais para que, de fato, o meu patrão me veja. Sim. Será que minha esposa está me traindo? Você tem controle sobre isso? Por que você vai ficar gastando energia? Sofrendo, né? Será que fulano me ama? Né? Então, ou seja... Autoafirmação, né? Se eu sou bom, se eu estou fazendo bem. Gaste energia com coisas que realmente, de fato, vai fazer você chegar no seu objetivo. O que você não tem controle... Por exemplo, acontece isso muito no mercado financeiro. Abrir a posição. Será que o mercado vai subir? Cara, relaxa, você não já abriu a posição? Se você ficar gastando energia pensando se vai subir ou vai descer, não vai adiantar nada, o mercado vai se movimentar do mesmo jeito.
Sim. Né? Abriu a posição, ajustou o take profit, ajustou o stop loss, pronto, cara, deixa a operação rolar. Né? Se possível, até fecha o gráfico. Então, não adianta ficar gastando a energia, por quê? Porque aí você vai diminuindo a sua energia, logo você vai ficando mais cansado, logo você vai produzir menos e logo você não vai ter menos resultados. Sim. Então, se você gasta a sua energia com aquilo que você realmente, de fato, tem controle em executar, você passa, obviamente, a ser mais produtivo. Sim. E para a gente atingir objetivo e realizar sonho, você tem que ser produtivo. Não tem jeito, né? Não tem jeito. Tem outro jeito não, sair gente. da zona de conforto. Tem gente que fala assim, tem uma fórmula milagrosa. Cara, não tem. Se tiver, vocês me passam, que eu também não conheço, não. Tá bom? Bom, acho que é isso, né, Li? Tem mais alguma coisa a se falar? Acho que é isso, né, que a gente... bastante conteúdo, como o Rodrigo falou, mas isso, se você realmente colocar isso numa folha de papel, escrever isso, né, e transformar praticar, tudo isso em hábito. Não adianta só assistir o vídeo aqui, tudo tem que ter uma ação. Sim, né? o ponto principal de toda essa história da cast é o seu porquê e o seu porquê. Define isso em primeira instância. Qual é o seu porquê, qual é o seu porquê. Define qual é o seu sonho, qual é o seu quebra-cabeça. Pô, cara, eu quero isso, quero aquilo. Por quê? Aí você escreve lá por que você quer aquilo e por quem. O que é aquilo que você quer, de fato, vai mudar a vida de alguém que você ama. Ou às vezes a gente até quer fazer coisas por quem nem conhece, né? Mas é um bem a se fazer. Sim. Então, se você tiver isso bem claro, aí você vai pegar os outros tópicos, que é transformar em hábito. Aí você vai começar a ter palavras que te transformam, você vai começar a ser, para passar a fazer, para passar a ter, etc. E vai com muita energia, né? Vai com toda a sua força que você puder e dá certo. Dá certo. Porque tem dado na nossa vida e vai dar na sua. Nós acreditamos nisso. E por isso que nós paramos aqui esse tempinho para preparar com muito carinho, né? esse é o principal episódio. Foco. Então, inclusive, entra nessa parte do porquê, né? Isso que a gente está fazendo aqui, agora, gravando para vocês, colocando esse conteúdo, é justamente o porquê. Às vezes eu nem te conheço, nunca te vi, mas eu sei que você tem uma família, eu sei que você tem um sonho, eu sei que você quer ser alguém melhor. Se você chegou até aqui, até o final, assistiu esse vídeo e talvez até se emocionou como a gente se emocionou, né? Sim. Você tem um propósito. Então, o fato de estar fazendo isso daqui, que é o nosso trabalho hoje, mas tem um porquê. Sim. Então, dá um joinha nesse vídeo se você gostou. Comenta aqui, deixa sugestões de temas que vocês gostariam de saber. Se inscreve no canal. Compartilha, se inscreve no canal. E não esquece de seguir no Instagram, Rodrigo Toreda. Só procurar lá que você vai achar. Inclusive, vou pedir para o editor colocar aqui, ó, Rodrigo Toreda, para você poder me seguir lá no Instagram. E é isso. Top. Li, obrigado, viu? Obrigado, gente. Um beijo no coração. Fica todo mundo aí com Deus. Até o próximo. Junto. Tchau, tchau.